A palavra região provém do latim regio, que significa reger ou governar. Na Roma Antiga, régio era o nome dado às divisões territoriais que formavam o Império Romano. Com o passar do tempo, o termo região ganhou significados diferentes e hoje, no estudo da geografia, representa uma área da superfície terrestre com características próprias, particulares, que as diferenciam das demais. Uma região pode ser delimitada, por exemplo, pelas particularidades naturais de sua paisagem, considerando relevo, hidrografia, clima e vegetação. Pode também ser definida de acordo com suas características econômicas, levando em conta a atividade industrial, os cultivos agrícolas e a aglomeração urbana. Outra possibilidade é definir uma região com base em seus aspectos sociais, como a qualidade de vida das pessoas ou culturais, levando, por exemplo, em consideração idioma ou religião. Embora as regiões diferenciem-se por suas particularidades, elas não estão isoladas e podem manter relações econômicas, sociais e culturais umas com as outras. Com o avanço da internacionalização da economia, muitas regiões deixaram de ter importância apenas local e passaram a estabelecer relações com lugares de outras regiões do Brasil e do mundo. Existem regiões de vários tamanhos que reúnem integral ou parcialmente alguns municípios, estados e até mesmo países. Há também regiões de menor extensão no interior de outras mais extensas. O sertão nordestino, por exemplo, é considerado uma sub-região da região Nordeste e é caracterizado, entre outros fatores, pelo clima semiárido, com longos períodos de seca. Ainda que uma região seja marcada por características físicas que podem representar dificuldades para seus habitantes, como o clima semiárido do sertão nordestino, é possível superar essas adversidades por meio de investimentos em tecnologia e políticas públicas. À medida que novas áreas do território se desenvolvem e ocorre uma descentralização industrial, os limites das macro-regiões econômicas podem se alterar. Desde a década de 80, as maiores metrópoles do Nordeste, Salvador, Recife e Fortaleza, vêm apresentando elevados índices de crescimento econômico, principalmente nos setores da indústria e do turismo, e várias cidades do interior estão se industrializando, além da modernização da agricultura em regiões como o Vale do São Francisco e o Oeste Baiano. Os investimentos em transportes e comunicações nos últimos anos também impulsionaram a modernização de outras áreas que antes estavam economicamente marginalizadas. Outro exemplo é a expansão das atuais características da região Centro-Sul em direção aos estados do Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Maranhão e Piauí, por causa da modernização agrícola. A finalidade básica dessas divisões é viabilizar a agregação e a divulgação de dados estatísticos sobre os mais variados temas, como população residente, produção econômica e saúde. A divisão atual, com 5 grandes regiões, foi criada em 1970 e sofreu algumas adaptações. Uma delas ocorreu em 1977, quando o Centro-Oeste passou a ter mais um estado, resultante do desmembramento do Mato Grosso, que passou também a se chamar Mato Grosso do Sul, ao sul do anterior estado do Mato Grosso. As últimas ocorreram na Constituição de 1988, com a criação do estado do Tocantins, que, desmembrado de Goiás, passou a integrar a região norte. Há uma dinâmica no processo de regionalização. A divisão vigente reflete mudanças decorrentes do processo de industrialização das décadas de 50 e 60, que se caracterizou por concentrar a infraestrutura e os meios de produção nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, delineando a região sudeste. O território brasileiro também pode ser regionalizado segundo outros critérios. Em 1960, o Brasil também foi dividido em 3 grandes blocos denominados macro-regiões geoeconômicas ou complexos econômicos regionais. Para isso, se considerou o grau de desenvolvimento das atividades econômicas e os espaços naturais. Portanto, os critérios para sua delimitação são diferentes daqueles utilizados pelo IBGE. Foi dividido assim: Amazônia. Os limites da macro-região Amazônia correspondem à área coberta originalmente pela floresta amazônica, o que inclui o centro-oeste do estado do Mato Grosso,
o oeste do Maranhão e grande parte do Tocantins. Além da floresta e seu interior, encontramos diversas outras formações vegetais, como mangues, cerrados e campos. É a região de menor densidade demográfica do Brasil. Nas últimas décadas, vem apresentando elevado crescimento urbano, investimentos em transportes, comunicações e energia, e é grande a diversificação de suas atividades econômicas. Nordeste. A região Nordeste, nessa divisão, abrange as áreas de clima semiárido, por isso também inclui o norte de Minas Gerais. Na faixa litorânea, estende-se pelas áreas mais exploradas no período colonial, com emprego de mão de obra escrava, e atualmente abriga diversos polos industriais e praticamente todas as capitais da região Nordeste. Atualmente, encontramos grandes áreas de agricultura irrigada no sertão, associadas a complexos agroindustriais com produção voltada ao mercado interno e à exportação. Apesar das grandes mudanças nas últimas décadas, são dessa região os piores indicadores sociais do país. E, finalmente, a região Centro-Sul. Na região Centro-Sul, concentra-se a maior parte da população brasileira. A maior concentração de indústrias, uma rede de cidades mais densa e interligada, agropecuária dinâmica e setor de diversos serviços variados. Essa região, assim como as demais, possui grande desigualdade social e enormes bolsões de pobreza, principalmente nas periferias das grandes cidades.